Meus queridos, boa noite. Quero dizer que é um privilégio estar com vocês essa noite, aceitando o convite aqui do nosso querido reverendo Gabriel, ele que tem sido o grande motivador desde o início, como ele já falou, desde a garagem, não somente do trabalho, mas também desse processo do ministério. Então, sou muito grato ao Gabriel por esse privilégio de participar com ele e dessa motivação que ele tem dado a mim e aos outros seminaristas. Quero dizer que o seminário é muito grato pela vida dele. Quero apresentar minha esposa, Daniela está aqui, o João, meu filho mais novo. Meu filho mais velho não pôde vir, porque ele é baterista lá da congregação, então ele ficou servindo lá. Meus queridos, eu queria primeiramente falar sobre o tema da minha mensagem. Hoje eu queria falar sobre alinhando as nossas prioridades para a glória de Deus. E esse tema eu extraí do livro do profeta Ageu, e eu queria pedir aos irmãos que, por gentileza, abram a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. O texto diz: no segundo ano do reinado do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegas para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote.
E o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, o 24º dia do 6º mês. Quero convidá-los a orar comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, nesse momento do qual nós viemos prestar um culto a Ti. Mas ainda, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, como o Senhor já falou ao meu coração, Senhor. Que nessa noite, as Tuas palavras possam se tornar vivas no nosso coração, para que nós possamos não somente compreendê-las, mas também aplicá-las na nossa vida. Eu rogo ao Teu Espírito Santo que Ele possa conduzir esse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos. Meus irmãos, como eu falei, o tema da minha mensagem tem a ver com alinhamento. Alinhar as prioridades para a glória de Deus. O texto que nós lemos, e eu quero trazer rapidamente um contexto. O profeta Ageu, ele pregou no ano de 520 a.C., durante o segundo ano do reinado de Dário, como nós lemos, o rei da Pérsia. Ele é citado em Esdras, no capítulo 1, em Esdras, no capítulo 6, e ele vem ao lado do profeta Zacarias. Eles eram contemporâneos. Eles eram pessoas que animavam o povo a retomar a construção do templo. Ambos foram contemporâneos, como eu já falei, e eles desempenhavam um papel essencial pós-exílio. Cerca, então, de 16 anos, sob o decreto do rei Ciro, um grupo de judeus já havia retornado à Babilônia, 538 a.C., com uma missão clara: reconstruir o templo de Jerusalém. No início, eles até começaram essa obra, mas logo surgiram dificuldades, como nós vemos no livro de Esdras, oposições dos povos vizinhos, ameaças, pressões políticas, construções foram impedidas pelo povo da redondeza. O resultado é que, enquanto cada um corria para construir o templo, outros resolveram buscar conforto e assegurar seus próprios interesses. A casa do Senhor, então, permanecia em ruínas. O templo, que deveria ser prioridade, o símbolo da presença de Deus, já estava esquecido. Essa mensagem, então, em que Ageu traz, tem tudo a ver com os nossos dias. Hoje nós vivemos num mundo muito corrido, em que as pessoas correm atrás das casas, de carreiras, de conquistas, de estabilidades. Isso não é errado. Porém, tudo isso traz um perigo. O perigo de colocar isso como uma prioridade, colocar Deus em segundo plano. Isso traz um impacto para a nossa vida, meus queridos irmãos. Quando o Senhor, então, não é prioridade, nada faz sentido. Mas quando Ele é o centro, todas as demais áreas da nossa vida, elas se encontram em ordem e em propósito. O texto que nós lemos, ele vai traçar aqui, em primeiro lugar, no versículo 1 e 2, a desculpa do povo. Acompanhe comigo o texto. No versículo 1, versículo 2 vai dizer: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Perceba que aqui há uma desculpa.
O povo voltou do exílio pós-babilônico com a missão de reconstruir o templo. Porém, 16 anos já tinham se passado. Haviam passado um tempo e eles diziam exatamente isso. Ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. Na verdade, essa era uma desculpa espiritualizada para encobrir a sua negligência. O povo estava, na verdade, dando uma desculpa. Nós vemos, por exemplo, como no período de Moisés, no deserto, o povo dizia: quem nos dará carne para comer? Isso nós podemos ver em Números, no capítulo 11, versículo 4. Revelando não a falta de prioridade espiritual. Aqui o povo, então, usava uma desculpa de tempo para esconder a falta de compromisso. Às vezes nós, em várias situações, afirmamos exatamente isso. Nós não temos tempo, o tempo está muito corrido, está muito corrido. Às vezes nós falamos: quando eu tiver mais tempo, eu vou orar mais. Quando a minha vida estiver mais estável, aí eu vou servir mais. Mas a verdade é que sempre não encontramos tempo para as nossas prioridades, ou para aquilo que devia ser prioridade. Nós sempre falamos e colocamos desculpas. A verdade é que, quando isso não é prioridade, a desculpa sempre vai ser a última palavra. Sempre vai ser a última palavra. Nós, quando falamos com várias pessoas acerca do seu devocional, acerca da oração, a primeira coisa que a gente ouve: nós não temos tempo. Mas se a gente fizer uma avaliação correta sobre, de fato, se isso é prioridade em nossa vida, nós vamos avaliar que, na verdade, Deus não está em primeiro lugar. Essa era a desculpa do povo. Deus não estava em primeiro lugar. Em segundo lugar, no versículo 3, então, Deus chama a atenção do seu povo. Versículo 3 e 4, acompanhe comigo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Acaso é tempo de vocês dedicarem tempo para as casas de vocês, enquanto a minha casa permanece em ruínas? A expressão aqui, casa apaineladas, em hebraico, sefarim, indica casas luxuosas, com acabamento de madeira, cedro, algo raro para aquele período. Enquanto então a casa de Deus estava abandonada, a deles estava decorada. Deus, então, por meio do profeta Ageu, confronta diretamente. A acusação que ele faz aqui é muito clara: o povo priorizava o conforto pessoal em detrimento da glória de Deus. Em detrimento da glória de Deus. O que era mais importante para aquele povo não era mais aquilo que representava a glória de Deus, como, por exemplo, o templo. Quando nós lembramos, por exemplo, do rei Davi, ele diz no seu Salmo 132, não habitarei na casa em que moro, nem subirei ao leito que repouso, enquanto não encontrar lugar para o Senhor. Davi, ele não descansava enquanto não priorizasse a casa de Deus. Isso incomodava o seu coração. A pergunta, então, do qual nós devemos fazer é: o que ocupa mais o nosso tempo? Os nossos tempos, os nossos recursos, as nossas energias. Será que é a nossa casa, os nossos planos, as nossas carreiras? Ou será que, de fato, é a obra de Deus? É exatamente essa atenção que Deus, por meio do profeta Ageu, vai falar ao povo. Vocês não estão preocupados com a presença de Deus.
vocês não estão preocupados com a presença de Deus. Vocês se acomodaram e, por conta disso, vocês estão dando desculpas. Aqui no versículo 5, o profeta então pede uma reflexão para o povo. E ele vai usar pelo menos 2 vezes: olhem para o passado. Mas acompanhe comigo o versículo 5 e 6. Ele diz: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Ageu, então, mostra a utilidade do esforço humano aqui sem Deus. Eles semeavam muito, mas colhiam pouco. Trabalhavam muito, mas nada satisfazia. Era como colocar todo o seu salário em saco furado. O que nos mostra que sem Deus, tudo se tornava infrutífero. Tudo se torna infrutífero. Não adianta. Sem Deus, não adianta. Você pode usar de todo o seu esforço. Sem Deus, você não vai conseguir. Em João, no capítulo 15, no versículo 5, vai dizer exatamente isso: sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. No Salmo 127, versículo 1 e o 2, diz exatamente isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto dorme. Talvez vocês estejam cansados de se esforçar tanto e não conseguem ver resultados. Ou o resultado é muito pouco por todo o esforço. No trabalho, nos estudos e até mesmo na família, o chamado aqui é considerar o vosso passado. Será que não está faltando colocar Deus, então, em primeiro lugar? Será que o que nós estamos fazendo, será que todo o esforço que nós estamos colocando para empreender ou para buscar os nossos próprios interesses está valendo a pena ou, na verdade, você não consegue ver resultado disso? A resposta é exatamente o que Ageu dá aqui, o que Ageu traz aqui. O salário, vocês não vão conseguir ver. Parece que o salário, ainda que ele aumente, ele não rende. Ele não rende. No versículo 7, 8, então, Ageu, ele lembra da promessa que Deus fez. A promessa era sair, fazer a reconciliação com Deus. O povo já tinha passado 70 anos de sofrimento, agora o objetivo era sair e reconstruir o templo. A primeira leva já tinha vindo, já tinha começado a reconstruir os muros com Neemias. A segunda era com o objetivo de construir o templo. E Deus, então, relembra a promessa que ele fez, versículos 7 e 8. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. E mais uma vez ele diz: considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Deus, ele chama para as pessoas
para que elas possam ter uma reflexão do passado. Ele diz, então, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Aqui nós vemos, então, a graça de Deus. Ele não apenas repreende, mas ele mostra o caminho da restauração. Ele promete, então, a sua presença. O propósito de Deus não era outro. Quando ele faz a promessa de reconstrução, era exatamente porque ele queria habitar no meio do seu povo. É porque ele queria estar no meio do seu povo. É porque agora ele queria restabelecer agora a unidade com o seu povo. O problema é que o tempo foi passado e as pessoas começaram a deixar de lado os seus objetivos. Os seus objetivos. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós criamos, no início do ano, vários objetivos. Não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me dedicar ao Senhor. Eu já perdi tanto tempo. Deus não me chamou para fazer outra coisa, senão para servi-lo. O tempo passa. E nas primeiras dificuldades nós acabamos deixando de lado aquilo que é prioridade. Deixando de lado aquilo que é prioridade. Deus, ele não rejeita quem decide obedecê-lo. Talvez você tenha negligenciado a obra dele até hoje. Mas a resposta que o texto traz para a gente é: volte e me coloque em primeiro lugar. E verei nisso a minha glória. E verei nisso a minha glória. Se nessa noite você chegou aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, e você avaliando tudo isso que eu falei, tudo isso que o profeta fala por meio das Escrituras, e você percebe que o Senhor está falando com você, chegou a hora de caminhar junto. De colocar agora a prioridade que é o próprio Deus. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Mas nós, além de começarmos a mudar a nossa prioridade, nós em várias situações colocamos e damos muitas desculpas do porquê nós não temos esse relacionamento com o Senhor. Meus queridos irmãos, não são poucas as pessoas que perderam a fé justamente por causa disso. Que se perguntam sobre sua fé exatamente por causa disso, porque o Senhor já não é mais a sua prioridade. Mas Ageu, no versículo 9 e 11, ele ainda vai dizer sobre o trabalho que eles começaram a fazer. Acompanhe comigo, versículo 9 ao 11. Ele diz: esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O povo aqui esperava muito de Deus, mas Deus frustrava os seus planos. A bênção, então, era retida.
A chuva não vinha, a terra não produzia. O problema aqui não era o esforço, mas a prioridade errada. Foi o próprio Deus que fez vir a seca. Às vezes nós nos encontramos exatamente nessa situação. Por não colocar Deus como prioridade e colocar nossa prioridade em outras coisas, nos esforçamos tanto e o resultado não vem. E ele diz que esse tipo de trabalho é um trabalho medíocre. Medíocre. Sem esforço. Todo o trabalho seria em vão. Ainda com todo o esforço, todo o trabalho é em vão sem Deus. Não adianta você cultuar ao Senhor se a sua vida não anda de acordo. Nós vemos isso, por exemplo, sobre a vida de Caim. Ele ofereceu um sacrifício, mas de qualquer jeito. E Deus, ele não aceita o trabalho de Caim. A prioridade dele não era o Deus. Deus nunca aceitou o fruto dele. Deus aceita o fruto verdadeiro, que é a sua vida. Se a sua vida parece então não ter sentido, pode ser que Deus esteja usando aqui algumas circunstâncias para chamar a tua atenção. Talvez a frustração pode ser Deus para nos dizer: reordene as suas prioridades. Talvez Deus esteja reordenando as suas prioridades. Versículo 12 vai tratar agora como o povo reage a tudo isso. Ageu, por meio de Deus aqui, é usado a chamar o povo, mas a grande bênção aqui desse texto é exatamente porque o povo atende ao Senhor. Versículo 12, acompanhe comigo, olha o que ele diz. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Aqui ocorre, então, a virada. Os líderes e o povo atendem, então, à voz de Deus. Eles se enchem de temor. Eles não ficam apenas sensibilizados, mas agora eles obedecem. Obedecem. A mudança aqui não começa quando nós ouvimos somente a voz de Deus, mas quando nós obedecemos imediatamente. O que o Espírito Santo tem pedido que você faça e você ainda está adiando. O povo aqui obedece imediatamente ao Senhor, imediatamente. E às vezes nós, a cada domingo, a cada culto, nós ouvimos a voz do Senhor falando ao nosso coração, e nós saímos daqui tendo a certeza que o Senhor falou ao nosso coração. Mas há um problema. A partir do momento que nós saímos pelaquela porta, a obediência entra em desacordo com aquilo que você ouviu. Entra em desacordo. Por fim, no versículo 13, aqui há uma aliança estabelecida, versículo 13 ao 15. Acompanhe comigo. Ele diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, seu Deus, no 24º dia do 6º mês.
Perceba que então Deus confirma: eu sou convosco. O Espírito Santo desperta então os líderes e o povo, e todos se unem para reconstruir a casa de Deus. Quando todo o povo agora passa a priorizar a casa de Deus, e ele garante então a sua presença, Perceba uma coisa nesse texto. Se você olhar o versículo 1, ele vai dizer o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Olha a diferença de tempo da mensagem ao processo de todo o povo se reunir, ouvir a voz de Deus, obedecer e se unir para esse propósito. Ele diz, no versículo 15, ao 24º dia do 6º mês, ou seja, bastaram 23 dias da mensagem, o povo respondeu, se organizou e realmente começou a trabalhar na reconstrução do templo. 23 dias. Lembra que eu falei que eles passaram 16 anos dando desculpa? Mas uma vez que eles ouviram a voz de Deus e resolveram obedecer à voz de Deus, bastaram 23 dias para que a obra começasse, para que o trabalho viesse. Eles queriam ter a presença de Deus. Isso foi restabelecido. Jesus, em Mateus 28:20, vai dizer exatamente isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Deus é maior do que qualquer recurso humano. Não é aqui, meus irmãos, sobre ter muito dinheiro, tempo ou força, mas sobre ter Deus no centro. Se Ele é por nós, nada pode o deter. Se Ele é por nós, se Ele é o centro da nossa vida, se todo o meu tempo, se todo o meu recurso, se tudo o que eu faço tem a ver com a obra do Senhor, tem a ver com priorizar a Deus, com certeza, meus irmãos, com certeza, nós vamos receber a glória de Deus, nós vamos participar da glória de Deus. Para concluir, Ageu, aqui no capítulo 1, é um chamado para reflexão, para uma reflexão e mudança. O povo apresentou desculpas, mas Deus os confrontou, mostrou as consequências da negligência e chamou eles de volta à obediência. A resposta deles foi temer ao Senhor e recomeçar a obra, e tocar e obedecer a Deus. Deus lhe deu a promessa que, na medida que o templo fosse reconstruído, a sua presença estaria no meio deles, e eles se alegraram com isso. O mesmo Deus, meus queridos irmãos, continua chamando todos nós hoje. Ele não quer apenas parte do nosso tempo ou energia, Ele quer o primeiro lugar. Quando isso acontece na nossa vida, família e ministério, tudo isso é restaurado. Portanto, o que Ageu pregou aqui em Jerusalém no século 6 a.C., é exatamente o que o Espírito Santo nos diz hoje. Alinhe as suas prioridades para a glória de Deus. É exatamente isso que ele está falando. Devemos alinhar as nossas prioridades. Eu queria rapidamente fazer 3 aplicações sobre tudo que nós vimos. Em primeiro lugar, quem prioriza a Deus carrega a sua presença. É impossível você dizer que tem a presença de Deus quando Deus não é prioridade na sua vida. Avalie a sua vida. Devemos avaliar nossa vida se de fato nós temos a presença de Deus. E às vezes, meus irmãos, parece que Deus está
tão longe que as nossas orações se tornam vazias. Parece que nós não sentimos mais a presença de Deus. Quando no início, quando você tinha um prazer de fazer a obra dele, de estar com ele, de orar, isso foi se perdendo. Se você não priorizar Deus, provavelmente você não estará na sua presença. Segundo, a frustração pode ser a voz de Deus nos chamando de volta. Talvez você tenha se esforçado em muitas coisas, priorizado várias coisas e gastado todo o seu tempo com isso. E ainda assim você continua frustrado. E ainda assim, o Senhor, é Ele que está agindo por meio disso para te chamar de volta. Talvez como aconteceu aqui, a sua renda parece que... E alguns ainda vão culpar o devorador, né? Mas é o próprio Deus dizendo, se você lutar com as suas próprias forças, você vai se frustrar. E por fim, a obediência abre a porta para restabelecer uma vida com Deus. Como eu falei aqui, quando o Senhor falou isso ao meu coração, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso obedecer ao Senhor. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas a segunda coisa é a prática. Porque certamente nós já ouvimos várias mensagens de Deus falando ao nosso coração. Mas quantas vezes você deixou essa mensagem de lado após sair daqui? Que nessa noite você restabeleça as suas prioridades para o Senhor, para que Ele possa de fato se fazer presente na sua vida. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé para que nós possamos orar.